Fala galera, voltando aqui com o Globotechcast especial dentro do DevOps Experience, que está acontecendo aqui na sede do Globotech. E a gente recebe aqui hoje, né? Hoje não, né? Nesse momento, o time da Oracle, né? A Oracle dispensa apresentações, mas é claro que meus amigos aqui vão se apresentar também. Estou com gente Globo, no caso, a Nathalie e o Marcos. Dá tchau aí pra galera, pessoal, pelo amor de Deus. Oi. Compondo a mesa aqui pra gente bater um papo, né? Meu amigo Pedro acabou de palestrar aqui pra gente, né? Fez uma apresentação ali, turbinando o seu código Infra as Code, né? Assunto também que tá super em voga aí. Falou sobre inteligência artificial generativa, coisa que quase ninguém tá falando por aí hoje em dia, né? Então a gente vai bater esse papo aqui, mas a gente começa, como sempre, com as apresentações. Eu sou o Celso de Mello, sou um homem pardo, eu tenho cabelo preto baixinho, barba preta baixinha, tô aqui com a camisa do evento DevOps Experience, preta com letras prateadas, né? E eu passo aqui a palavra para a apresentação da querida Nathalie. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Globotechcast. Obrigada, eu sou a Nathalie, sou do time do Truco, aqui da Globo, já desde esse ano aí que eu entrei na equipe dele. Sou uma mulher branca de 1,70 m, tô com uma camisa laranja de botão, cabelo preto, e eu acho que é isso. É isso. Também tô aqui com o meu querido Marcos Ximenes. Tudo bem? Opa, tudo bem. Meu nome é Marcos Ximenes, sou um homem branco de 1,87 m, tô com uma camisa branca, uma calça preta, sou do time do Truco também, e tô aqui na Globo faz mais ou menos uns 3/4 meses. Ah, beleza. Então, praticamente, sejam bem-vindos também à obrigado, Globo, né? Sobretudo. Né? E apresentando agora aqui o time Oracle. Pedro, seja bem-vindo ao Globotechcast. Obrigado por nos receber aqui. Sou Pedro Cristo, eu sou um homem branco de 1,80 m, cabelo louro e óculos. Barba curtinha agora, mas normalmente ela tá muito grande. Na pandemia deve ter sido um negócio... Eu apareci semana passada que meu barbeiro falou que tava passando fome. Deu uma passada lá. Pô, nunca mais tu veio, Pedro? Pelo amor de Deus. Trabalho na Oracle há 6 anos como Cloud Engineer. Ah, perfeito. Danilo tá aqui com a gente também. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. Eu sou pele branca, camiseta, calça e tênis preto de 1,92 m, um pouquinho baixo. Pouca coisa, né? Pô, eu fico pensando, eu não sei a sensação que deve ter alguém de 1,92 m. Eu tenho 1,68 m. Fico pensando, o que esses caras devem passar, né? Acho que deve ter vantagem e desvantagem também, Tem. né? No avião é muita desvantagem. Pois é, né, cara? Só classe executiva, só que é mais caro. Aí eu sou no avião e no ônibus também, né? A perna fica batendo no banco da Pô, frente. o cara não pode dirigir um Uno, por exemplo, porque não aguenta. Isso. Eu sou arquiteto aqui de OCI para a Globo já faz uns 2 anos e meio. Beleza. Especificamente pra Globo, que atendendo a Globo. Sim, eu atendo a Globo também. Ah, que legal. E aqui também, Rafael, que tem sobrenome de jornalista importante, né? Rafael Boechat, também no time Oracle. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado aí. Eu sou um homem branco, 1,78 m, cabelo grisalho. Grisalho muito por conta da tecnologia. Ah, não, isso aí eu não tenho dúvida. Cabelo branco ou é filho ou é tecnologia, sempre isso. E, bom, eu trabalho na Oracle, eu estou na minha segunda passagem da Oracle há 12 anos. Eu sou gerente para engenharia, plataforma de dados no Brasil. Ah, perfeito. Sejam todos bem-vindos. E aí, pegando como gancho ali, Pedro, a apresentação que você fez, né, sobre turbinar, né, código de Infra as Code, eu acho que algo que sempre aparece, acho que dentro da tecnologia, independente se a gente está falando de DevOps ou não, é sobre riscos de segurança, né? Eu acho que isso daí é algo que está batendo na porta, não importa o tema que a gente fale isso, né? E agora, com a ascensão de IA e todas as suas utilizações, sobretudo dentro de DevOps, você acha que é possível, né, utilizar IA ali no processamento, no desenvolvimento, sem aumentar esses riscos de segurança que a gente tanto preza? Eu acho que é um assunto muito legal para se discutir, porque segurança são camadas que a gente tem que trabalhar, né? Uhum. Então, a segurança começa desde as pessoas que trabalham na empresa até a tecnologia. Então, a maior parte da segurança é cultural e comportamental. Então, como eu falei na palestra, vai depender muito da análise de quem está trabalhando com AI, né? Então, você vai
vai utilizar a AI como ferramenta e não como solução. Ela vai ser a ferramenta para te trazer algumas respostas, te ajudar a construir código, mas você, como desenvolvedor, tem que saber filtrar o que está sendo entregue para você e também tem que saber filtrar o que você vai entregar para a AI, né? Porque muitas vezes a gente usa plataformas que são públicas que a gente não sabe como que seu dado vai ser tratado e armazenado, né? Então eu não posso pedir para criar um código específico passando um token da minha aplicação, passando uma chave privada e esperar que aquilo vai ficar seguro, vai ser apagado em breve, né? Então é uma questão comportamental que a gente tem que trabalhar nas camadas, né? Então, pô, eu que sou desenvolvedor, qual que é a melhor prática que eu posso aplicar para utilizar AI no meu dia a dia como ferramenta? Não compartilhar token. E não só AI, né? A gente tem outras ferramentas que são utilizadas no dia a dia, eu até citei também, que, por exemplo, o GitHub tem uma análise que é feita todo ano que muito usuário deixa senha e chave privada no GitHub aberto. Então isso é acessado por qualquer pessoa. Então é uma questão comportamental que cada um tem que se policiar também, né? Não é uma responsabilidade só da ferramenta. E é curioso a gente pensar, ainda mais com essa questão de IA, que talvez o maior risco continue sendo as pessoas, né? Nós mesmos, assim, né? A gente, às vezes, coloca a inteligência artificial muito num papel onde nós seremos os coadjuvantes e a IA vai ser a grande estrela, né? Só que se a gente pensa nos riscos oferecidos, em como a gente se comporta com a IA, porque a gente espera muito do comportamento da IA, mas esquece um pouco de como a gente se comporta em relação a ela. E talvez essa parte que você comentou de comportamento, né? Talvez engenharia social, muitas das vezes, né? Acabam ficando evidentes só quando acontece um problema, né? E o Boechat tá aqui, trabalha com Banco Oracle há anos, né? E ele sabe, por exemplo, senha de Banco Oracle é muito difícil criar uma senha. E uma palavra que é proibida para Banco Oracle é Oracle, porque com certeza no passado óbvio, né? muita gente deve ter usado password como Oracle e era hackeado. Se então... tem placa, tem história, Exatamente, né? Placa tem exatamente. história. Mas já Antigamente tinha o Scott Tiger, né, que era o usuário padrão também, muita gente usava. E a Oracle removeu isso já algumas versões, né, para tentar dificultar. Hoje em dia até a criação de senhas no Oracle tem uma série de exigências. Sim. Muita gente na nuvem fala, pô, é tão difícil, tem tanta exigência ali, mas é justamente por conta disso. Não, né? mas pode acreditar que tem um porquê, né? Ninguém faz esse tipo de exigência... Porque é aquilo, no passado, as exigências eram menores, né? Se elas aumentaram é porque alguma coisa aconteceu, né? Algum problema surgiu e a gente foi aprendendo e foi colocando regra ali. Tudo tem um motivo, né? É igual o problema de avião, né? Porque, tipo assim, você vai aprendendo com o passado, com os erros do passado e vai tentando evoluir e consertar pro futuro, né? Então, Na verdade. Há pouco tempo atrás eu estava numa palestra ele é vice-presidente de data centers da Nokia, o Michael Buchong. E ele comentou, né, que a gente tem muito a aprender com a aviação, porque já deu tanto problema, os caras aprenderam a ser tão redundantes, né, que às vezes é chato, mas é mais do que necessário, né? Se tu for ver ali por cada quilômetro percorrido, quanto de acidente teve, nem se compara com carro, até com bicicleta, até com andar a pé, né? Justamente por isso. Então, todo cuidado é pouco, realmente. E falando um pouquinho sobre os papéis, né, nesse ciclo de desenvolvimento, vocês acham que a utilização da IA faz com que a gente tenha que modificar os papéis? Ou não apenas que a gente tenha, mas que nós devemos sim modificar os papéis no ciclo de desenvolvimento? Eu não sei se vai modificar os papéis, mas eu acho que vai aumentar a produtividade. Então a gente já tem alguns assistentes de código, né, que, por exemplo, já cria código de teste. Uhum. Isso faz parte do pipeline de DevOps, né? Então, dependendo do tipo de infraestrutura que você está usando e framework, isso acelera muito. Eu acho que vai ser, talvez, no futuro, ter alguma parte que já seja gerada automaticamente pela AI para passar para uma análise, né? Mas é muito difícil a gente ser muito assertivo nesse ponto, porque tem a parte cultural, né, da aceitação das empresas, dos desenvolvedores, sim, e tem a parte tecnológica também, que a gente ainda não sabe o limite que a gente vai chegar com o hardware que a gente tem agora, com a capacidade computacional, né? Não, e você comentou algo que talvez até dê um alívio aí pra galera, porque quando a gente pensa em modificar papéis, de repente mexer com pessoas, o pessoal fica mais receoso. Pô, IA veio e talvez ocupe o meu lugar,
né? E não é bem assim, né? A gente ainda precisa de uma maturidade para entender o papel dela ali. Então os papéis seguem os mesmos, talvez com uma modificação ou outra, né? Eu acho que podem surgir novas profissões, né? Sim. Vou dar um exemplo de cloud, que a gente trabalha no dia a dia. Quando o cloud surgiu, o pessoal de data center falou, cara, perdi meu emprego, não vou ter mais lugar para trabalhar. Só que as profissões foram se modificando, né? Então a gente tem engenheiro de plataforma hoje em dia, a gente tem outros tipos de técnicos que trabalham com infraestrutura, diferente de estar no data center lá olhando para a máquina, né? Então é questão da gente entender o mercado, né? Entender as próximas profissões que vão surgir. Então se você olhar no LinkedIn, por exemplo, vai ter vaga lá de engenheiro de prompt, que é para o cara escrever prompt de AI. Então é uma coisa nova que surgiu agora. Isso também, esse surgimento também da cloud, se você para pensar, foi bom também no caso de você obriga as pessoas a se aprimorarem, né? Sim, Porque as pessoas com esse receio, né, da IA é forçada a aprimorar. Não, é sair da zona de conforto ali. Exatamente. Não que elas estivessem em uma, É. né? Mas obriga a gente a se mexer, né, Dani? Mas a gente sempre busca evolução para qualquer coisa que você faça. Por exemplo, um time de futebol que está ganhando, sempre tem alguma coisa para evoluir. Sim. Então, essa evolução é natural e a gente sempre busca o melhor para seguir. Não, total. E o Pedro até comentou algo, que o pessoal que era de data center ficou receoso de perder o emprego quando o cloud surgiu, mas a gente esquece que, inclusive, a cloud também continua sendo data center, né? Então, talvez seja um rearranjo das coisas e não extinção nem nada do tipo. Se né? a gente fosse pensar assim, por exemplo, você lembra do sysadmin na época? Sysadmin. Né? Hoje, aí virou DevOps, virou SRE, virou plataforma de... Então, a evolução você tem que seguir de acordo com a tecnologia. Você nunca vai parar de estudar para parar, opa, aqui no trabalho parou aqui e IA vai dominar meu trabalho. Não, você vai evoluir, você vai estudar e vai surgir novas demandas, igual o Pedro falou. Eu achei tecnologia o único trabalho que não mudou muito, assim, que agora tá começando a mudar o desenvolvedor mesmo, né? Sim. Então, o cara que desenvolve em Java, por exemplo, do Java 6 lá, é muito parecido o trabalho, só que agora ele tem um assistente que é melhor para ajudar ele no dia a dia. Aumenta né? a produtividade. Aumenta né? a produtividade dele. O próprio papel do DBA, né? Ele mudou radicalmente. Quando a Oracle lançou lá o banco de dados autônomo, todo mundo falava, o DBA vai acabar, a Oracle acabou com o DBA. E, na verdade, não. A gente tirou aquelas etapas repetitivas e agora os DBAs fazem outras coisas. Se dão mais tempo, inclusive, para ele se desenvolver em algo que precisa efetivamente de tempo para fazer, né? Exato. Então, galera que acabou de chegar aqui na Globo, fiquem tranquilos. Vocês vão continuar tendo espaço. Vai ter emprego, galera. Vai ter emprego, galera. Nathalie, até tem uma pergunta aqui também que ela quer trazer, mas desde já fiquem tranquilos. Nenhuma profissão vai ser extinta. No máximo, a gente vai mudar o nome. Então, Eu acho que muda o nome, às vezes alguma vai ser extinta sim, que acontece. Que isso, cara. Se transforma. né? Se tipo, transforma. pensar na evolução da energia elétrica, né? O cara que Eu ia trabalhava dar com esse exemplo, coisa cara. de carvão, perdeu o emprego, sim. aí foi para outro lugar, né? o pessoal antigamente no centro do Rio acendia os postes A gás, né? né, com uma labaredazinha ali, uma lanterna, alguma coisa. Não tem mais isso, foi extinto, né? Diga, Nathalie. Beleza, galera. Referente à inteligência artificial, né? Que a gente está conversando agora aqui. Qual é a maior meta da Oracle? Referente a... Eu diria que hoje a Oracle ela incorporou primeiro a inteligência artificial em todas as soluções dela. Então você pega desde o banco de dados, né, que hoje é totalmente, a gente tem um serviço autônomo lá que é totalmente integrado à inteligência artificial, inclusive utilizando linguagem natural para você fazer uma consulta, você não precisa mais saber SQL. E também... Vou te dizer que isso aí é sensacional, tá? Porque... É incrível, as pessoas não acreditam Meu quando a gente amigo, mostra. Assim, Eu acho uma tristeza que eu passei um ano ensinando aprender, SQL. né? Então, pois é. Tem gente que chora, tem gente que ri, tá? Mas ela integrou em todas as soluções, até os aplicativos hoje estão integrados aí, a Oracle tem plataforma de desenvolvimento e tudo mais. Além dessa frente, a Oracle tem parcerias estratégicas e dentro delas eu diria que a principal seria a NVIDIA. Então a Oracle hoje é o maior fornecedor de infraestrutura para quem precisa treinar modelos. A gente tem o nosso super cluster, né, que é um super treinador aí de IA, de modelos de IA. E os principais provedores do mundo, OpenAI,
a própria empresa lá do Elon Musk. Quando você faz uma consulta com o Copilot no Bing, esse modelo foi treinado na infraestrutura da Oracle, né? Então, é, eu diria que a Oracle hoje está no centro do que é a inteligência artificial para tudo. Porque É o grande OpenAI, provedor da NVIDIA, infra, né? O grande provedor de hardware, né? Boa. Perfeito. E aí, voltando, Pedro, na apresentação que você fez ali sobre a utilização de infra as a code, existem cenários onde não compensa utilizar? Cara, eu acho que não compensa quando eu vou fazer um teste rápido. Então, se o usuário tiver permissão e conseguir subir rápido aí para fazer um teste de coisa que ele nunca criou e nunca utilizou, eu acho que vale a pena. Mas se a gente pensar em cenário produtivo, a maioria das vezes não. Então, produção, a gente sempre tem que ter o... Eu gosto de falar que a receitinha de bolo ali, né, do Terraform, tá tudo descrito o que eu preciso para subir rápido e eu ter como replicar isso. Então, eu acho que os cenários é mais cenários de teste, cenário de deploy rápido, né, que eu não tenho tempo para escrever um código novo, eu não tenho um código pronto. Mas, geralmente, quem trabalha com Terraform no dia a dia, IAC, já tem as caixinhas lá separadas, já consegue subir rápido também. Mas vai depender muito da empresa. Aí entra a parte cultural, né? Sim. Então, DevOps, tudo depende da cultura que a empresa tem, né? É aquilo, né? Não adianta ter um preciosismo só para dizer que tá usando e de repente você perde recurso, perde tempo, né? Eu vou dar um exemplo assim de Kubernetes. Uhum. Que o certo seria o quê? Ter uma esteira de deployment que eu vou compilar minha aplicação e fazer o deployment no cluster sem nenhuma interferência humana, né? Mas a gente tem cenário em produção que dá algum problema, alguém tem que meter a mão lá, cara. Sim. Não dá para ser pelo pipeline, não pode passar por automação. E para infraestrutura, às vezes, é a mesma coisa. Então, inclusive, o Terraform tem algumas ferramentas para você pegar o que foi modificado na mão, né? Para você incorporar no seu código, né? Incorporar no TF State. Então, são coisas que dependem da situação. Se tiver um diretor te ligando e falando, bota para funcionar, você não vai seguir Não tem estrutura jeito. como É, código, claro, você não claro, vai claro. seguir boa prática, você vai fazer funcionar, né? Sim, sim. No final do dia, depende da urgência A e teoria, da ela é necessidade. muito bonita, né? Mas a prática, às vezes, ela é um pouco mais cruel e acontece, né? Essa que é a grande Até questão. seu emprego depender disso, você, Totalmente. Né? você muda de ideia na hora. Não existe framework que me faça, né? Não existe boa prática que me faça ficar sem emprego. Não tem condição. E a gente sempre gosta de fazer um recorte Brasil, né? Ali, seja da implementação de uma nova tecnologia, seja do ponto de vista de comportamento. Como é que vocês veem a adoção de IAC no Brasil? Vocês acham que tem algum setor mais específico que utiliza mais ou que tem se destacado na utilização de infra as code? Eu não acho que eu não destacaria um setor, mas eu acho que depende da maturidade da empresa. Sim. Então, se a gente vê os grandes... Vou falar de telecom aqui, por exemplo, a Globo. Os grandes empresas de telecom já utilizam muito infraestruturas a code porque o parque é muito grande. Então, você tem que ter uma maneira de controlar o que você está subindo, o que você está gerenciando. Mas vem com a parte de experiência com cloud, né? Então, se o cara já tem uma experiência prévia, ele sabe da utilidade e vai querer utilizar, né? Então, a gente pega desde empresas muito pequenas que já utilizam, né? Porque para manter o estado ali da infraestrutura, conseguir replicar, empresas enormes que cada equipe vai ter seu repositório e vai conseguir manter. Sim, as menores talvez seja algo a mais, um opcional, mas as maiores, elas não se veem utilizando diferente, né? Elas acabam até por conta da escala, né? E para você ter um controle também, né? Porque na nuvem você tem que ter um controle de custo também. Isso envolve também alguns processos para você fazer o deploy sob infraestrutura. Se tiver um processo baseado em AC, é muito mais fácil de você controlar, né, esses custos do que liberar para qualquer um ir lá, dar o play, subir máquina, subir banco de dados, né? Eu vejo também esses processos bem maduros também nas indústria financeira, né? Você vê as fintechs com bastante propriedade aí quando fala de infraestrutura como código, né? Mas você acha que é algo específico das fintechs ou até mesmo os bancos tradicionais têm esse apelo? Os bancos tradicionais, você vê que, justamente como o Pedro falou... Porque a gente tem passado por uma modernização importante dos bancos tradicionais. Exatamente, então eles estão fazendo a curva e muitos já observaram que precisam focar nisso, inclusive criando incubadoras ali de
tecnologia para se dedicar à cloud, né? Fazer o movimento de sair das grandes infraestruturas antigas, né? Mas eu vejo muita maturidade, principalmente nas fintechs. Que já nasceram assim, né? Que já É porque elas já nascem com a cultura de DevOps, Exato, né? Então, exatamente. os bancos ainda usam muito framework, que é muito engessado para você automatizar qualquer coisa. Tem poucos recursos na nuvem voltados para isso, né? Então, a fintech ela já nasce com expertise do DevOps na nuvem. Então, ele já tem mais agilidade para esse tipo de adoção. Talvez elas se enxerguem primeiro como uma empresa de tecnologia e só depois Exato. prestando um serviço que nesse caso é financeiro, né? Exatamente. Mas os bancos têm se modernizado bastante, assim, a gente tem bastante contato e realmente o cenário está mudando, assim, principalmente para nuvem. Não, perfeito. Assim, a gente está chegando aqui na reta final do nosso papo. Marcos tem a pergunta de ouro. Aí, de né, ouro, já deixo ele completar ali, mas é sempre bom, né, tá aqui com o time Oracle, com o time que sempre esteve na vanguarda, né, desses assuntos de tecnologia de alto nível, então é sempre um prazer receber vocês aqui, tá bom? E vai, Marcos, faz a tua pergunta, aquela que... Pergunta de ouro. Pergunta de ouro. Os senhores que trabalham na Oracle, o que os senhores considerariam mais atrativo para quem gostaria de trabalhar na Oracle um dia? Espera que os chefes deles vão assistir isso. Então, Lembrando que não foi eu que fiz a pergunta, não estou tão interessado assim na resposta. A gente tem dois problemas aqui agora. Primeiro, o que vocês vão responder, entendendo o que os chefes da Oracle vão ver, e o que o chefe do Marcos vai pensar. Porque ele tem 4 meses na Globo e ele já tá querendo saber o que tem de atrativo em outro lugar. Mas tá bom, a gente vê o que faz aqui na edição. Talvez a gente não corte. é isso, gente, pelo amor de Deus. Tá prospectando. Por favor, pessoal, podem ficar à vontade para responder. Eu diria que tá numa empresa de vanguarda de tecnologia te dá oportunidades. Quem desenvolve o produto que você... No meu caso, eu usei a vida toda o banco de dados Oracle e hoje eu faço reunião com o time de desenvolvimento. Então, isso brilha o olho, né? Outra coisa que eu vejo é que a gente consegue influenciar diretamente no desenvolvimento dos produtos. Então, a gente tem reuniões frequentes com esses times e fala, olha, encontrei aqui num cliente do Brasil uma necessidade... E se fizer sentido, isso entra no produto. E é muito bacana você participar dessa revolução aí, né? E aí, claro que, como empresa, né, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho muitos anos na Oracle. Eu trabalhei antes 5 anos na Oracle, saí, voltei, agora já tem 12. Então, assim, como companhia, eu acho que a gente é bem dinâmico. Não tem nada que você não consiga... desde que você tenha embasamento, consiga realizar, sabe? Então, eu acho que isso é bem legal. São poucos níveis até você chegar na safra. Então, isso é legal. Eu acho uma coisa legal de uma empresa de infraestrutura, igual a apresentação que eu fiz aqui, que eu usei GPU, que é uma coisa que eu não teria dinheiro para pagar para fazer por estudo meu. Sim. Eu peguei a mais barata, que é a Bare Metal, que preço de lista é mais de 30 mil reais por mês. Então, eu tenho acesso a recursos que eu nunca teria para estudar, para me capacitar mais ainda para o mercado, assim. Até esses dias, tem 2 semanas, começou uma pessoa nova no meu time, e aí quando ele logou na nossa plataforma de educação e viu que todos os cursos, todos os cursos da Oracle são livres para você fazer, como se fosse Netflix, ele falou, cara, isso já Não, eu devia acho estar que... na entrevista. Netflix né? não, Globoplay. Pois é. Como se fosse Globoplay. Aí, ó, desculpa. que é isso? Pelo amor de Deus, apaga isso aí. É engraçado, o pessoal pensa que talvez Netflix seja uma palavra proibida na Globo. De maneira nenhuma, né? Acho que em tecnologia a gente tem inclusive essa oportunidade ali, né, de até um benchmarking indireto, né, todas as vezes, quando a gente vê o exemplo de outros fazendo, né, Netflix não foge aqui, a gente, né, são os maiores no que fazem, né, e a gente também tem a nossa presença, sobretudo aqui no Brasil. Então, em tecnologia não existe, ou não poderia existir. A concorrência tá aí, é claro, né, todo mundo quer ganhar, mas a gente aprende mais do que entra em guerra, né, Sim, digamos sim, assim, né? E aí você comentou sobre Oracle tá na vanguarda e tudo mais, e fazer parte disso é muito bom.
Eu acho que em tecnologia a gente tem uma coisa interessantíssima, que é o legado, né? Daqui a muitos anos, a gente, sei lá, talvez a gente nem esteja mais na empresa que a gente está, talvez a gente esteja até aposentado, mas a gente vai encontrar alguma coisa e vai saber que, pô, eu participei daquilo ali quando nem era aquilo, né? De repente o primórdio daquilo, de repente a fundação daquilo, eu estive lá de alguma maneira, né? No caso de vocês aí, infraestrutura, banco de dados, no caso da gente aqui, tecnologia e audiovisual, né? Então, eu acho que é uma oportunidade e talvez é uma parte da resposta para o Marcos também, né? De que o grande atrativo é esse, a questão do legado, de daqui a uns anos a gente olhar para trás e ver, pô, só de ter feito parte daquilo ali já recompensa bastante. E, pô, pessoal, sempre um prazer, como eu falei, receber vocês aqui. A casa é de vocês, né? Voltem sempre. E é isso, né? Um grande abraço a quem ficou com a gente até agora. Daqui a pouco a gente volta. Vai ter mais conteúdo ainda aqui no DevOps Experience. E é isso, galera. Um grande abraço e valeu! Lembrando que as opiniões aqui do episódio são pessoais e não refletem aí necessariamente a posição da Oracle, né, sobre os assuntos que a gente vai abordar.